Louvado seja o nome do Deus Altíssimo, o Deus que foi com Abraão, Isaque e Jacó, é o nosso Deus. O que enviou o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias amado, nosso Salvador, autor e consumador de nossa fé. Eu louvo ao Senhor porque há muitos anos atrás eu pude conhecer o pastorzão amado e na época da Batista Jerusalém eu vinha muito para cá. Era diácono naquela época e Deus foi, sabe, fazendo ela galgar mais degrau juntamente com a família. E nós éramos tão diferentes. Eu bem mais largo, ele tinha cabelo e cheio. E eu tinha mais corpo. Hoje eu estou pela metade. Ainda alguns fios de cabelo aqui. E a coisa se passaram tanto tempo que o filhão que está lá atrás, o caçulinha, fica em pé, filho. Fica em pé, cachorro. Mas não chega perto do Tim, não. Não era assim grandão, rapaz. Eu vi pequenininho, menininho, de short. Agora lá, tá um Golias, gospel. Mas eu louvo a Deus por essa casa. Eu tive o privilégio de estar aqui no primeiro culto. E o pastor disse, o senhor vai dirigir. Isso lá no túnel do tempo, né? E depois voltei outra vez para ministrar. E a gente anda tanto que tem lugar que nós vamos e pensamos que não retornamos mais. Até porque, pelo período que eu passei de dificuldade na área da saúde, eu estou aqui de pé, andando, mas não era para estar andando, era para estar de cercadinho, né, no luxo, uma muleta. Mas Deus me botou de pé. Eu ainda estou aprendendo a andar de novo. Por quê? Eu contraí uma diabetes, não cuidei, tive que amputar. Né? Todo mundo tem 20 dedos, né? Eu tenho 18. Né? Eu perdi o mindinho esquerdo e perdi o mindinho direito. E eu só vim valorizar o meu dedinho mindinho, que é o menor, o mais feio. É sério. Talvez o seu seja o mais chique, mas o meu não era, não. Que o dedo mindinho, ele é muito importante no corpo. É o dedo do equilíbrio. E eu, quando começo a andar, os primeiros passos, é igual o bêbado, né? Vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda. Aí depois que eu pego o rumo, aí vai. Mas até aqui me sustentou o Senhor. Isso é um testemunho para outra vez, tal. Quero aproveitar bem o tema, renovados. Eu vim aqui para ser renovado. Mas Deus me deu a bênção de termos alguns amigos aqui. Existe uma rádio aqui, Weber, chamada H7. Não sei quantos conhecem essa rádio aqui. E Deus me deu a honra de orar nessa rádio, 00h e 7h. Aí o dono da rádio, achando que é pouco, me botou para fazer programa todos os sábados, às 16 horas, sábado e domingo. E eu não sei quanto tempo eu estou na Rádio H7, mas tem bastante tempo. Sabe, pastor Hélio, quanto tempo eu estou lá? Quanto? Muito tempo. E nunca vi o pastor Hélio na vida. Entrei na rádio através desses missionários, juntamente com o líder, João Luiz Gomes, que faleceu domingo passado, foi sepultado na segunda-feira. João, meu filho na fé, discípulo,
Mas aprove Deus levá-lo. E hoje eu fui lá no cemitério, ver onde sepultou. Eu falei, cara, até um traidor. Eu todo escangalhado fiquei, você bonzinho, vai, rapaz. No céu nós vamos conversar. Mas a coisa interessante, que na Rádio H7 fizemos amizade, aí o pastor Hélio, que o Senhor levantou como dono. Eu não sei como ele me atolera, todo dia ouvindo essa voz chata. Aí quando eu penso que é despedida, né, esse ano é o último ano, ele vai. Estamos renovando o contrato, beijo. E hoje eu estou tendo a honra de ver o meu parceiro, pastor Hélio Barbosa, pastor da Igreja Batista aqui em Ponta Grossa, que veio aqui estar conosco, missionário Renato, missionário sua esposa. Eu acho que tem mais gente. O José está aí? José, que não é de Arimateia, se não está, amanhã ele vai estar. Ele é a esposa, missionário José. E eu louvo a Deus por estar aqui, com mais esse voto de confiança no meu pastor amado, vossa esposa, vossos filhos. E pude rever um pastor que me viu em Curitiba com Neuzinho Etioquia, que nós andávamos muito juntos, num trabalho de ministração de libertação, quebra de maldição. Eu não lembrava mais dele, mas ele lembrou de mim e disse, eu estava lá. Botei, você tem a barriga quente, morna e frio. Eu falei, o cara estava mesmo. Então é uma honra, né, a gente ver a pessoas assim longos anos atrás e depois voltar e rever. Isso é prova de que Deus ainda tem algo conosco. Como diz a palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Eu espero que vocês que estão me conhecendo hoje venham gostar de mim, venham me amar. Tem alguém aqui já me amando? Se não tem, não tem problema. Até o final do culto você vai estar me amando. Tá bom? Eu tenho certeza disso. Você vai me amar tanto que você vai querer que eu como na sua casa. Olha que maravilha, né? Vai querer me levar para jantar, para almoçar, igual o pastor fez. Isso é amor. Amém? Estão felizes? Isso é coisa de carioca, né? Carioca, ai Jesus. Mas eu estava orando a Deus por uma palavra para compartilhar com os amados. Nesses dias, seria para mim estar sexta, sábado, pela manhã, ministrando para pastores e líderes, mas alguma coisa está acontecendo com os aeroportos, com a malha aérea nacional. Estão alegando chuva, mas não é chuva. Tem algo por detrás disso. E quando eu chegava às 5 horas da manhã no Galeão, simplesmente o meu voo foi cancelado. E eu fui para casa preocupado, orando, fiz um videozinho, mandei para o pastor, ainda dentro do aeroporto, ainda foquei a funcionária da Gol, não para queimá-la, né, mas para testificar. E chegando em casa, eu fui orar e falar com Deus, Senhor, és tu que está fazendo isso? O que eu faço? E a menina já tinha me dado a passagem para voar hoje, 11h15 da manhã. E o Senhor gerou uma inquietude no meu coração. Eu liguei para uma irmã daqui de Ponta Grossa, Patrícia, e disse, Patrícia, está se passando isso. Eu sou ruim de fazer essas coisas na internet, o que você pode fazer? E ela foi, achou um ônibus. Era 11h30. Eu estava distante da rodoviária 40 minutos. E ela achou e eu botei uma roupa de novo animadamente, fui para a rodoviária e vim de ônibus. É uma benção. Rapaz, tomei uma coça. E eu vim naqueles ônibus leitos, né? O negócio espichava assim, eu ficava deitadão. E eu falava, Senhor, e agora? Para a esquerda. Parece até aquele louvor da comunidade da Zona Sul.
para a direita, para a esquerda. Jesus. Mas cheguei. Estamos aqui. E quando eu pensava que ia dormir, o pastor me levou para almoçar. Almoçamos bem, justamente com o pastor de Curitiba. E apareceu pessoas para a gente orar lá no hotel, aconselhar. E depois me levar ao cemitério. Não para orar pelo João, mas para orar por ela, pela vida dela. Porque o João, depois que morre, segue seu juízo. Mas foi bom que eu pude estar lá, ver a sepultura do pai dele, que era o meu pai aqui. Uma família que eu conheço há quase 30 anos. A mãe dele me chamava de meu filho. O pai dele me chamava de meu filho. E a minha mãe, os meus pais, chamavam o João de meu filho. Aí eu falava assim, esse filho, esse cabeção, não tem irmão cabeção. Mas, deixando o racismo de lado, João era uma benção. Mesmo com aquele cabeção dele. Era uma benção. E está fazendo falta. E eu falei para minha esposa, vai ser um grande desafio chegar lá em Ponta Grossa pela primeira vez sem o João, que foi o meu melhor amigo. Mas Deus quis levar. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E eu falava com minha esposa, ela diz, vai filho, vai que o Senhor é contigo. E aqui estou. E falando com Deus, o Senhor me deu uma palavra em Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11. Versículos 1 e 2. Pode ficar sentado. Nos diz assim a palavra revelada: porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amados, quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava no monte orando, onde João sempre orava comigo, quando ia para o Rio de Janeiro, eu tremi. Falei, Senhor, essa palavra, o Senhor disse, falarei através de seus lábios ao meu povo naquele lugar. E eu comecei a me aprofundar um pouquinho. E o que me despertou a atenção foi a questão do tronco. O Senhor falando do tronco e apresentando como Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi, que tornou-se rei de Israel, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Que para Israel, e até mesmo para Jessé, pai de Davi, seria impossível Davi ser rei de Israel, porque Davi era sardento, ruivo. O rei não poderia ter essas pintinhas, nem ser ruivo.
Mas a coisa interessante é que o mover renovador de Deus tem uma forma de agir totalmente diferente do homem. Porque o nosso Deus não vê como nós vemos. E a coisa que me fascinou, quando dias após dias eu lendo e relendo essa passagem, o Senhor fala do brotar desse tronco. Aquele que se torna-se a raiz. A Bíblia diz, a raiz de Davi, o leão de Judá. E quem é esse? Jesus. O autor e consumador de nossa fé. Agora veja bem como estava a vida do profeta Isaías, quando recebe tal revelação e escreve o que Deus o trouxe, a palavra revelada, a palavra profética, a princípio a uma nação, para chegar às demais nações, porque lá atrás o Senhor havia falado ao Gênesis, a Abraão, que dele ele suscitaria nação e nações. Por causa dele, famílias seriam tremendamente abençoadas em toda a terra. Porque a visão de Deus não era somente trazer o renovo, mas expandir o renovo. Que chegasse a mim, que chegasse a você e a muitos outros, através de você e através de mim. Renovo. Renovo significa um broto verde. Verde, aquilo que ainda não havia passado por uma maturação. Tipo uma manga verde, é ruim, né? Um abacate verde. E a palavra revelada fala sobre o renovo, que significa um broto verde. Ou um ramo novo. Diga assim comigo, broto verde, ramo novo. Aí você fala, e o velho? Também. O Senhor nos renova a cada manhã. Eu digo nós, porque eu já estou com 66. Vou para 67. E o Senhor vai nos renovando, dia a dia, a cada manhã. Por exemplo, o que Deus está lhe trazendo agora, o alimento de agora, já não serve mais para amanhã. Amanhã Ele tem um alimento novo para você. Igual os filhos de Israel quando estavam no deserto. Todos os dias o Senhor trazia o alimento fresco, novo, o maná. Assim é para a minha vida, assim é para a sua vida. Talvez você chegou aqui pensando em desistir, talvez até dizendo, para mim não há saída, para mim não há solução, tudo dá certo na minha vida. E eu digo, renovo. Essa situação antiga vai passar. Deus tem um renovo para você, sua casa e sua família. Você crê nisso? Você recebe isso para a sua vida? Diga assim, eu recebo renovo. Para mim, casa e família. Agora, queridos, será que Deus está preocupado só com a minha casa e a minha família? Não. O Senhor está preocupado com a rua onde eu moro. O Senhor está preocupado com o bairro onde eu moro. O Senhor está preocupado com esse município bonito, Ponta Grossa, o estado do Paraná.
O Senhor tem um renovo para o Brasil. Mas Ele quer começar através de alguém. E não é de anjos. Aqui fala o tronco Jessé. E eu creio que Deus quer levantar você e eu como tronco nessa cidade. Para que os galhos, os ramos desse tronco venham se espalhar para o norte. Diga norte. Para o sul, diga sul. Leste. Oeste. Através de quem? Eu e você. Não tem como falar de renovo, pensar em renovo, sem alcançar evangelismo e missões. Eu lembro quando a obra começou aqui com o casal, um pontinho de pregação. E olha só, quando eu cheguei aqui, que olhei, eu falei, renovo mesmo. Os filhos pequenininhos, já moça, vi ali umas menininhas, meus netos, eu falei, não é só eu que tenho neto? Renovo. Era só o casal, hoje ele já tem vários pastores, 8 congregações, uma na África. Renovo. Mas o renovo precisa de algo, o tronco. E o tronco precisa de algo, raiz. E o tronco que está em Cristo tem raiz profunda. Passou um vendaval no Rio de Janeiro que arrancou árvores e mais árvores. Mas eu estava vendo lá o coqueirão de pé. A raiz do coqueiro, segundo me falaram, desce o dobro da altura acima da terra. Eu procurei ver também os eucaliptos que tem ali por perto. Envergaram. Eu falei, mas envergaram. E eu da janela vendo alguma coisa, aquilo fazia... Acho que ele estava louvando ao Senhor. Quando passou o vendaval, ele falou... Quando você se torna um tronco, enxertado na raiz Cristo, o vento sopra, o vendaval vem, você balança, mas não quebra. E a raiz, ela desce para procurar água. Ele vai descendo a regiões mais profundas. E interessante que no tronco tem algo chamado caules. E vai pelos galhos, e vai pelos ramos. A água que é sugada pela raiz vai passando pelos galhos, ramos, e vai deixando aquela árvore frondosa, de folhas verdejantes, de frutos graúdos e gostosos. Não tem como falar em renovo sem pensar nos frutos. Não tem como falar em renovo sem pensar em descer cada vez mais. Não tem como falar em renovo sem pensar na água que a raiz vai procurar para todo o tronco. Daí então, eu comecei a perceber que dentro de uma visão bíblica, renovo é uma nova vida, restaurada e cheia de esperança em Deus. Porque sem Deus, queridos, nada somos nesse mundo. Eu lembro quando eu amputei o membro esquerdo, o membro direito, a doutora chegou para mim e disse: o senhor vai precisar de um andadorzinho. Escreveu o senhor aqui pelo SUS para o senhor ganhar um andador. E olhei para a doutora, olhei para minha esposa que é técnica de enfermagem, olhei para o meu irmão que é pastor da Assembleia de Deus, o Samuel. E ele disse: mano, pelo menos está vivo.
Eu falei, não. Nem andador, nem cadeira de roda. Ela, moço, o senhor não vai conseguir andar. O senhor não vai conseguir ficar de pé. O senhor perdeu o equilíbrio. Eu olhei para os olhinhos da doutora, o rostinho, e disse, filha, se você conhecer o meu Deus, até sem perna anda. O senhor é crente? Sim. Ah, vocês crentes? Eu falei, eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas acham que é loucura, mas não. O tronco enxertado na raiz vai passar água, que é a palavra, que é o fluir do Espírito Santo, que vai renovar a nossa esperança, que vai nos dar força para viver e vencer. E com Jesus é vencer ou vencer. Renovo. Não é somente eu falar em novas línguas, faz parte. Mas é você ter uma vida abundante em Deus. Uma vida que o Senhor pode olhar e dizer assim, eu posso contar com o Hélio Barbosa para o que der e vier. Eu posso contar com o Renato com o que der e vier. Eu posso contar com eles, o que der e vier. Eu posso contar com a esposa dele, eu posso contar com os filhos, agora eu posso contar até com os netos. Por causa de quê? A palavra de Deus em nós, ela nos renova a cada manhã, a cada dia. Olha só a palavra no versículo 1, porque brotará um rebento, quer dizer, não estava brotando, aí ia acontecer, vai brotar. E a palavra que o Senhor me traz, revelada para você nessa noite, é que vai brotar em você um rebento, vai brotar em você um renovo, que é algo que não vem de homens, não vem de denominação, não vem de governos, nem da ciência, mas vem do Senhor Deus. Quantas e quantas vezes, queridos, eu preciso de um renovo diário? Preciso. Nós que estamos na frente de uma obra, como nós lá no Rio, o Ministério Vida, é uma associação evangélica missionária. E eu estou a 200 metros da Boca de Fumo, Comando Vermelho. O casal passou uns dias lá com o João, puderam ver. E você, para chegar lá na associação, você sobe 40 degraus. E você vê a favela lá embaixo. E quando o tiroteio pega lá embaixo, não chega até onde nós estamos, porque nós estamos por cima. A coisa interessante é que a visão de Deus para o tronco é fazer ele crescer, mas ele tem que estar na raiz. A visão de Deus para a sua vida é que você cresça, mas você tem que estar em Cristo. E crescer não é só espiritualmente, fisicamente, moralmente, financeiramente. Crescer em tudo. Mas aonde Deus quer chegar conosco? Nesse meu primeiro momento de ministração, amanhã tem mais. É que nós venhamos estarmos atentos à voz dele. Porque a cada dia ele tem uma palavra de comando. Cresça. E todo crescimento gera dor. Eu lembro quando minhas meninas pequenas, e elas reclamavam de dor. Está doendo aqui, pai, está doendo ali. E eu corria para o médico.
Naquela época nós tínhamos a Unimed e corríamos para lá. Até que um belo dia minha mãe falou: filho, você vai, o que ele diz? Ah, que é coisa de criança. Aí minha mãe falou: sabe o que é isso, filho? Eu falei: não. Os ossinhos delas estão crescendo. E quando cresce, gera dor. É igual a nossa vida, filho. Quando nós começamos a crescer espiritualmente, também é assim. É o desafio da vida. Todo crescimento gera dor. Porque se não tiver, nós não valorizamos. Nós não valorizamos aquilo que não nos custa nada. Porque eu fiquei feliz chegar aqui e ver um estacionamento. Olha, rapaz, gostei de ver o pastorzão juntamente com a esposinha, mas eles tiveram que cavar poço para encontrar água. A primeira vez que eu cheguei em Ponta Grossa foi através do pastor João, que foi vosso pastor, era juiz aqui. E vim conhecer João Luiz, que era oficial de justiça. E a coisa interessante, que veio a primeira, veio a segunda, e o Senhor começou a me usar com relação a essa cidade. A cidade não era o que é hoje. Hoje, quando eu chego em Ponta Grossa, que eu vejo os prédios grandes, eu falei, que é isso? Mas o Senhor tinha me usado e eu falei na Jerusalém. O Senhor me mostra essa cidade cheia de prédios. Vai crescer muito e vai se tornar uma das cidades muito importantes no Brasil. E hoje, quando eu fico acompanhando Ponta Grossa as informações jornalísticas e etc., Deus fala. É igual Caruaru, Pernambuco. Quando eu conheci Caruaru a primeira vez, há 35 anos atrás, e volto agora, que eu estou sempre lá todo ano. São João, então, eles me levam, eu vou lá 2 vezes, às vezes 3. Só na festa de São João lá, eu fui pela 26ª vez esse ano. E ele sempre o mesmo tema, né? Bota o nome de Jesus assim pegando fogo. E embaixo escreve: o que será da sua vida quando a chama de São João apagar? Sempre o mesmo tema todo ano. E a coisa interessante, que vendo essa cidade crescer de uma forma profética, como o Senhor falou, não bate orgulho, mas bate a satisfação de fazer parte desse tronco, dessa raiz, desses galhos, e ser um dos ramos para a edificação e para a glória de Deus. Você não tem ideia da importância que você tem diante de Deus. Eu não sei o que você é na obra, se você é um galho, eu não sei se você é um ramo, eu não sei o que você é, mas Deus sabe o que você é. A importância que você tem diante dos olhos dele. Mas o que Deus espera agora dos ramos? O que Deus espera agora dos galhos? O fruto. É interessante. Vamos falar então do pé de manga. A manga, ela não dá manga o ano inteiro. Tem uma época. Mas todo ano, se ela estiver viva, vai ter manga. Assim é você. Assim sou eu. Deus tem um renovo diário para que nós venhamos dar o fruto que Ele espera de mim e de você. E na obra de Deus não existe mais bonito, menos bonito, mais alto, menos alto, mais magro, mais gordo. Não. Deus não vê você, a mim, a nós, como o homem vê. Não vê.
Interessante, eu via o pastor Hélio, só assim pela rede social, né? Eu vi ele mais moreninho. Não, camarada. Agora eu vou ter que chegar lá para o meu irmão, que é pastor da Assembleia de Deus, que gosta da Rádio HC, e dizer: Samuel, o pastor Hélio é cara pálida. O cara é branco, da face rosada. E aquilo aparece moreninho, que trem é esse? Mas o que é isso? Deus. Ele faz cada um de um jeito. Por exemplo, lá atrás está o meu sobrinho, que eu estou até com medo de abraçar ele no final do culto, que eu estou tão magrinho. Se ele abraça com a esquerda, que tem menos força. Se ele abraçar com as duas, fui para a glória. Só seu teaser, energia. Mas na frente dele está um chocolatado aqui, ó. Está aqui um achocolatado, tipo eu. Legal, botou até uma... É azul marinho ou é preta a camisa? Azul? Rapaz, nem de óculos eu estou vendo bem. Senhor, mexe na visão. Azul marinho. Quase que você também se torna azul marinho, mais um pouquinho. Mas ele faz parte desse tronco chamado cristianismo. Se ele é um galho, se ele é um ramo, eu não sei. Mas o que o Senhor espera do chocolate? Frutos. E bons frutos. Mas para isso nós precisamos ser regados. A água da palavra nos regando dia a dia, porque é através da palavra que nós iremos crescer, é através da palavra que nós iremos frutificar, é através da palavra que nós seremos cheios do poder de Deus e faremos diferença aqui, ali e acolá. Me faz lembrar quando a igreja do Senhor Jesus iniciou. Amados, estavam ali os discípulos que depois tornaram-se apóstolos de Jesus. E o Senhor começa, após a ressurreição, 40 dias, dando mais instruções, mais do que eles já haviam recebido do Senhor Jesus. E aqueles 40 dias foi muito especial. Eu vejo que naqueles 40 dias o Senhor estava trazendo para eles o renovo. E o Senhor disse para eles assim: olha, orai sem cessar. Se nós não orarmos, queridos, nós iremos ficar limitados. Mas quando nós nos tornamos homens e mulheres de oração, iremos virar uma igreja sem limites. Vai ter problema? Vai. Vai haver adversidade? Vai. Enquanto estivermos aqui, mas a água do Espírito nos dá vigor. Vigor quer dizer energia, poder. Para você vencer principados e potestades. Meu irmão é pastor de uma igreja de mais de 20 mil membros. E ele fica: Salô, vem para cá. Vovô foi pastor aqui. Papai foi pastor aqui. Hoje eu estou aqui. Aí eu falo: mas o senhor não deixa, Samuca. Eu fico preocupado, você fica lá naquela favela. E foi muito interessante nesses últimos tiroteios. Eu estava a 1 quilômetro do Morro do Alemão, orando no meio do mato. E a bala comendo solta, eu não sabia. Falei: Jeová, agora é tudo ou nada. Gente, a bala passava pelo aeroporto do Galeão, mas lá no mato, onde eu estava atrás do aeroporto, não ia.
Por quê? A energia é o vigor é o poder. Quem é? O Espírito Santo. É Ele que me mantém de pé. É Ele que tirou de mim a cadeira de roda. Ele que tirou de mim o andador. Ele que tirou de mim a muleta. Eu lembro que o pastor Hélio, querendo me ajudar, ele disse: bispão, não dando para gravar, não grava não. Eu repito aqui os programas, eu tenho vários programas seus aqui. Ele enumera os programas. Ele passou uma época atrás o programa 3.000, não sei o que. Eu falei: Jesus, isso tudo. É o programa Mensagem 3.000 e tal. Eu falei: Jeová, Jireu, glória. Eu falei: tá bom. E eu ficava ouvindo o programa, eu via um gravado, outro gravado, outro gravado, outro gravado. Eu falei: não, tem que haver um jeito. Eu vou fazer um estúdio. Com esse negócio chamado celular, né? Esse negócio é benção e maldição também, né? Se não souber usar. Falei: olha, eu vou me trancar no quarto, vocês não falam nada. Traz um som para cá, para me fazer um estúdio aqui. E criava sufixo, prefixo, e entrava com programa, fundo musical, oração, palavra. E mandava lá para o Hélio, né? Só gravar e mandar. Ele: meu bispo, olha. Aí eu ouvi, eu falei: rapaz, parecia que eu estava num estúdio mesmo. Mas o que é isso? O Senhor. O Senhor faz isso. Mas como Ele vai fazer? Se Ele batendo na porta do seu coração, você ouvindo e abrir. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entro. Oh, aleluia! Ceio com Ele e faço nele morada. É renovo. O Senhor quer morar dentro de você. Ele não está preocupado somente com a sua casa. Ele quer você como morada dele. Ele quer contar com você na obra da evangelização e missões. Somente no renovo que você vai atentar para isso. Sem renovo você não vai evangelizar. Sem renovo você não está nem aí para missões. Mas quando você abre o coração e diz: Senhor, eu aceito teu renovo. Eu quero teu renovo. Porque renovo tem que ser algo que nós venhamos anelar. Renovo tem que ser algo que nós venhamos desejar. Assim como você deseja se alimentar, você precisa também desejar Deus. Viver uma vida de unidade, viver uma vida de comunhão com Deus. Gente, tantos anos se passaram. E o pastor Wenzi me traz aqui de novo. Ele poderia trazer um pastor mais jovem, talvez mais famoso, menos preto. Mas ele sentiu no coração. E foi tão interessante que foi uma irmã que ligou. Não sei quem foi a irmã. Foi tu? E eu não tinha ideia. Ela, a nossa igreja e tal, o pastor e tal. Aí eu falei: o Enzo, eu teve aqui. Eu falei: sim, eu lembrei. Como não lembrar? Pode, bispo? Eu falei: posso. Se fosse uma semana antes eu não poderia, mas uma semana depois, posso. E meu coração se encheu de alegria. É o renovo. E eu posso ver o meu mano renovado, os filhos criados, os netos. Isso é renovo. Renovo é algo altamente produtivo. E uma vida renovada é uma vida altamente produtiva. Para quem? Para Deus. Para Deus principalmente, mas também para a sua família. Para toda a comunidade cristã. E por que não para o nosso país? Olha só,
Uma palavra só para os renovados. 2 Crônicas 7,14. É só para os renovados. Vou te mostrar. Olha só como é que inicia. Se o meu povo, na linguagem atualizada diz, se o povo que pertence somente a mim se humilhar, orar, me buscar, diz o Senhor, eu ouvirei do céu, sararei a terra. Queremos que Deus sare o Brasil? Começa pela igreja. Começa pelo povo de Deus. Se o povo que pertence somente a mim. Faz lembrar quando morreu a turma que morreram, vieram uma ordem do comando, tudo fechado, todo o comércio fechado. Aí eu abri o Ministério Vida, né, comércio. Quando abri, passou um adolescente de pistola. Ô tiozão, o senhor abriu a igreja? Eu falei, não pode. A ordem do comando é tudo fechado. Comércio todo fechado. Mas aqui não é comércio. Aqui é a casa de Deus. Não, mas ó, eu vou lá, quando voltar, a igreja tem que estar fechada. Aí ele foi, demorou um tempo, quando ele voltou, era meio-dia hora de eu orar, eu estava de joelho orando. Aí eu só ouvi a voz falar assim, é esse que você falou? Cara, esse bispo é o bispo Salomão. Vamos embora, ele é feiticeiro. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, tá repreendido, e levantei, que você está falando que eu sou? Não, o dedinho. O senhor falou para ele, eu estava perto. O senhor disse, olha, essa é a tua última semana. Se até sexta-feira você não vier para Jesus, você não amanhecerá o sábado. Eu falei, filho, isso não é feitiçaria. É uma palavra profética que o senhor me deu para ele, que ele era desviado da casa de Deus e o senhor queria ir de volta. Ele não veio, vá lá. Não, vambora. Ó, não fala nada para mim não, tá, bispo? Nada não. Ó, esse cara é maluco. Vambora. E foram embora. O renovado tem a energia, o vigor, o poder, que é o Espírito Santo nele. A água no plantio faz isso. A água no plantio renova. É igual aquela pessoa que não toma água, vai ter pedra no rim, vai ter a pele feia, vai ter o cabelo feio. Mãe, se você tiver o hábito de tomar água diariamente, se possível no mínimo 2 litros, você vai ter a pele bonita, você não vai ter problema de pedra no rins, você vai ter mais saúde. E assim é espiritualmente. Se você não tiver o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, você se torna seco. Crente, sim, até o diabo é. Mas cristão, ele é umedecido diariamente pela palavra, a água do Espírito. Ele tem sede de Deus. Por que eu estou aqui? Eu poderia não vir e dizer, pastor, está difícil, consegui a passagem para amanhã. Eu estava desconfiado, porque tinha gente que estava no aeroporto desde quarta-feira e não conseguia embarcar. Eu falei, eu vou ser um desses. Eu vou de ônibus, o pastor, mas é muitas horas. Eu falei, eu vou, pastor. Eu não posso deixar a igreja em falta. Eu já vou faltar hoje, sexta. Que se eu soubesse, teria ido de ônibus mais cedo. E estou aqui.
O que é isso, renovo? E foi um teste para mim, pastor Hélio. Um teste para mim. Eu, se ficasse muito tempo assim, parado, o pé... Aí eu, de vez em quando, olhava para o pé. Ué. Aí eu lembrava da mensagem. Renovo. Chegando no hotel, onde o pastor me colocou, tirei o tênis e o pé. Mandei falar, amor. O pé tá inchado, né, amor? Falei, que nada, olha só, fiz o filmezinho, mandei para ela lá. Glória a Deus, mozão, glória a Deus, né, filha, renovo. Vou chegar de pé novo no Rio. Agora, se eu não viesse, ficaria de pé inchado. Igual o cara que toma goró direto. Vim a serviço da raiz de Davi e o pé novo. E ainda tive a honra de conhecer o pastor Hélio, eu tinha curiosidade. Aí, tá bonito, Hélio, até que tá bonito, rapaz. Deus te abençoe. Que isso? É os olhos renovados. Ele ficou mais vermelho ainda. É os olhos renovados. Gente, quando você tem Deus no coração, o pessoal lá no aeroporto quebrando pau, xingando o funcionário. Ai, a menina, o senhor não vai falar nada, só vai viajar amanhã. Eu falei, minha filha, ela não tem culpa de nada. É uma coisa estranha que está acontecendo. E essa pessoa estranha é o cão do inferno. Ela só pode ser ele mesmo, eu tenho um casamento, não sei o que, não sei o que lá. Perdeu o casamento. Sou madrinha do casamento. Fica assim, não. Aí fui pro cantinho, orei. Quando eu olhei assim, tinha 5 pessoas orando comigo, que ia viajar também. Falei, olha, eu acho que eu vou de ônibus. Aí a dona falou, o senhor sabe onde é Ponta Grossa? Eu falei, sei. O senhor sabe mesmo? Eu falei, sei. O senhor já foi de ônibus para lá? Eu falei, não. É show, hein? Falei, olha, a palavra veio para me desanimar. Mas eu vou. E olha, a primeira coisa que eu recebi, pé normal. Eu ia chamar o pastor Iênis para me ajudar a subir aqui. Eu subi por ali, acho que é por ali, por onde? Eu subi uma escadinha aqui, né? Aí, mas ali tem um apoiadorzinho. Aí, pastor, estou subindo. Mas aqui já não tinha. Eu falei, não vai dar ruim não, vou subir. Subi assim, né? Parecia que estava batendo um ventinho, né? Vocês viram como é que eu subi assim? Mas subi. E amanhã eu vou pedir até para filmar, para mostrar para a esposinha. Filmar aí que eu estou subindo. Sem encostar em nada. É novo. A sua vida sairá daqui hoje totalmente renovada. Seus pensamentos, suas atitudes, totalmente renovada. E quando o teu pastor te chamar, querido, querida, eu estou precisando de você na igreja para tal coisa, você vai dizer, eis-me aqui. Olha, tem um chamado diaconal aqui para você, eis-me aqui. Tem pessoas que, não, pastor, não posso, não. Parece até que falou uma coisa de terror para a vida dele. Mas através do renovo, você vai receber tudo aquilo que Deus passar para o seu pastor, para você ser, para você fazer. Você vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Conta comigo. E para nós terminarmos, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará.
Aí vem o pastor Enzo com a sua esposa. Está lá as filhas, está lá o filhão, todos na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E o filhão traz mais uma filha, né? Que a esposa, a nora, vira filha. Né? Eu tenho certeza que você virou um filho lá para o teu sogro. Olha só como é que a família fez um boom. Né? Foi um rapaz me pegar lá, um dos cunhados seu. Foi lá, cadê ele? Ah, tá lá atrás com a esposinha. Ele foi lá, orou por mim lá no hotel, me abençoou. Rapaz, fez efeito aquela oração. Peguei assim uma força imensa, como canta Cassiane. Falei, eita Deus! E minha esposa disse, e aí, filho? Minha filha, um rapaz orou para mim no hotel, que acendeu um fogaréu no coração que está aceso até agora. Ó. Volta com esse fogo. Que isso? Renovo. E depois o pastor falou que eu não sabia. Aquele meu genro é um dos pastores aqui também. Eu falei, oh. O que é isso? Mas ele confessou para mim que ele me conheceu lá atrás. Estava começando o namoro com quem ele hoje é casado. Isso há muitos, em 2010, né? Nós somos em 2025. 15 anos depois, aquele menino que eu vi na igreja, namorando a filha do pastor, hoje é pastor na igreja. O renovo, querido, não nos deixa parado. O renovo nos faz altamente produtivo. Deus quer você aqui produzindo para Ele, crescendo. Olha, não tem limite. Ele quer que você cresça até o céu chegar. E eu tenho certeza que na medida que você for abrindo seu coraçãozinho para o Senhor, mais restaurado, mais edificado, mais abençoado você será para abençoar e edificar todos que estiverem em volta de você, ou aonde o som da sua voz chegar. Quantas e quantas vezes o pastor Hélio me faz chorar? Você me faz chorar. Ele vai, pega lá o gráfico que ele recebe. Gente, um programa que é só oração, passar no Ibope lá em cima. É só oração, não tem música, é só oração. E eu olho assim, mostro para minha esposa, falando, é inacreditável. O Ibope dá ponto lá em cima, vai lá em cima. Aí minha esposa chorando diz, é o Espírito Santo, meu filho. Aí toda vez que ele bota, eu boto lá, aleluia, o Senhor é a nossa força. Porque sem Ele, não dá. Sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. E eu creio que o Senhor reservou esses dias para você não ficar mais só sentado nessas cadeiras. O Senhor reservou esses dias para renovar a sua vida. Vai chegar um renovo tão tremendo que você vai chegar, o pastor vai dizer, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Pastora, o que a senhora quer que eu faça? O renovo do Senhor nos faz nos prontificarmos e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sempre eu falo com o pastor Hélio, pastor Hélio, o que o senhor está precisando? Eu sou profissional nessa área de rádio. Lá no Rio tem a 93 FM, nós gravamos comerciais, gravamos alguns comerciais para a CPAD e vai por aí afora. E de vez em quando eu vou lá e oro ao Senhor e gravo um comercialzinho, jogo para ele. Gostei, bispão, aprovado. Aí você fala, você cobra a rádio? Não, meu irmão, de graça dai, de graça recebei. Mas você só vai entender isso com o renovo. Com o renovo. Aí você fala, o que você está ganhando? Muita coisa.
Eu estava voltando de São Gonçalo, área de Niterói. Chegou na Alameda, João Boaventura, em Niterói. Duas motos fecharam meu carro. E o rapaz disse, perdeu. Eu, encostei o carro. Falei, deixa eu só pegar a minha Bíblia. Aí ele olhou para mim e disse, Bispo Salomão? Falei, sim. E a pistola em direção à minha testa. Sim. Ele não. Por que não, meu irmão? Tá com medo dele porque é a polícia? Não. A minha mãe ama esse homem. Ela é ouvinte assídua do programa dele. Se eu faço uma coisa dessa, minha mãe descobre. Dá para o senhor dar uma palavra com a minha mãe? Falei, ai meu Deus, agora quem está com medo sou eu. Irmão, dois homens armados. A polícia passa, negão, vai de ralo junto. Dá sim. Ligou para mãe, olha quem está aqui, eu. Graça e paz, Bispo Salomão, o senhor, ai meu, como é que o senhor descobriu meu filho? Não, ele que me descobriu, irmã, ele ia me assaltar. Meu filho, você não tem juízo e tal. E ali ela falando, eu falando, o menino recebeu Jesus, está na igreja. Então a rádio foi um instrumento que Deus usou para me salvar. E o menino agora está no renovo. Não está mais assaltando vida, está assaltando alma para o reino de Deus. Não está mais usando pistola, está usando BL 66, a Bíblia de 66 livros. Ganhando almas. É isso que o Senhor quer que você faça. Ganha almas, faça discípulo. Nós estamos aqui para isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, nós estamos aqui para ganhar almas e fazer discípulos em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, vou pedir o missionário Renato que fica de pé, Renato, por favor, filho. Fica aqui na frente, Renatão. Meu filho, irmão. Vê que é a minha cara. Agora, pelo menos os óculos é parecido. Agora vira de frente para a igreja, Renato. Renato tem dois braços, não tem? Estão vendo dois braços? Estende os dois. Para a direita, para a esquerda. Aqui, ó. Ó. Isso aqui é o tronco. Lá embaixo estão os pés e embaixo dos pés a raiz que ele está firmada em Cristo. Mas aqui, ó, o galho com os ramos. Quer ver? Fique de pé, vocês. Abra os braços, por favor. Cuidado para não machucar quem está do seu lado. Isso. O seu braço direito é um galho. Seus dedos são os ramos. Você tem uma boca? Quem tem boca aí? Faz assim, ó. Ah. Ó. Ramo. Tira um, faz uma falta. Você não vai querer nem mais sorrir. Agora a sua cabeça. Quem tem cabeça aí? Cada fio, um ramo de cabelo. O que significa que você, Renato, quando eu crescer, eu vou ter uma barba dessa. A barba de Renato parece até que é das Arábias, meu irmão. Cuidado no aeroporto, hein? Mas olha, Renato é altamente produtivo. Sabia que você também é? Pode abaixar os braços, por favor, desculpa. Agora faz assim com a sua mãozinha, ó. Faz com a outra. Faz assim, ó. Por que você fez? Eu ordenei? Não, só pedi. Eu dei ordem aqui? Não. Eu pedi. Quer ver? Eu vou pedir de novo. Faz assim.
Agora faz assim com os pés. Renovo. Quem tem braço direito? Vamos dar um nome no braço direito? Vamos? Então, o seu braço direito vai se chamar autoridade. Aí você faz assim. É autoridade. Seu braço direito chama o quê? Seu braço direito chama o quê? Então, usa autoridade, vai. Aqui tem um braço esquerdo, todos têm, não tem? Seu braço esquerdo vai se chamar poder. Então, seu braço direito chama-se e o esquerdo chama-se. Então, faça assim o braço esquerdo, que é poder, assim, ó. Traz. De novo, o poder. Agora, vamos usar os dois. Ó, autoridade, autoridade, autoridade. Viu como você é altamente produtivo? Você me ouviu e fez igual. Isso é o que? Renovo. E cada vez que você movimentar esse braço, melhor ele vai ficar. É exercício. Vai ajudar o seu coração, vai ajudar o cérebro, vai ajudar o pulmão. Renovo. É o que Deus tem para você. Amanhã nós vamos falar dos pés. Muito obrigado, missionário Renato. Deus te abençoe. Rapaz, o povo de Ponta Grossa é um povo maravilhoso, obediente. Povo, eu pedi, mas todo mundo fez. Podem sentar, querido. Desculpa deixar vocês em pé, levar vocês a se mexerem. Vocês gostaram? Já estão me amando? Então pode me levar para sua casa para jantar. Mas olha só que coisa linda. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará. E pousará sobre ele o Espírito do Senhor. O resto eu vou deixar para amanhã. Nós vamos falar sobre o Espírito. Eu creio que o Senhor já começou a mexer com seus brilhos nessa noite. E eu creio que tanto de manhã quanto à noite, o Senhor tem algo bombástico para a sua vida. Porque você foi gerado para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. É para isso que veio o renovo. O renovo vem para o mover restaurar. O renovo vem para o mover libertar. O renovo vem para o mover salvar. E eu quero lembrar uma palavra que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quem ele é? O renovo. A raiz de Davi. O leão de Judá. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui meditando no que você ouviu. Hoje foi uma brisazinha suave. Não foi suavezinho? Foi ou não foi? Foi assim um negócio suave. Amanhã Deus tem algo mais. Vamos aguardar. Amanhã. De manhã, de noite, Deus tem algo mais. Vem e traz mais alguém com você. Eu creio que o Senhor, que começou a boa obra em salvar você, em restaurar você, e fazer de você uma vida abundante, um homem ou uma mulher de Deus, vai usar você agora para frutificar, trazendo almas para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui depois de longos anos que eu não vinha e voltar aqui, encontrar um povão superior do que eu conheci no passado. Eu glorifico o teu nome por esse ministério. Eu glorifico o teu nome pela vida desse casal e por tantos outros que com eles somam no reino do Senhor.
são vidas renovadas, são vidas restauradas, vidas que o Senhor tirou do lamaçal do pecado, vidas que o Senhor mudou e continua mudando a história. Eu profetizo, Pai, um mover sobrenatural do Senhor, não só na vida deles, mas no lar, na família que cada um fazem parte, e que eles sejam, meu Rei, altamente produtivos para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se alguém chegou aqui cansado, sobrecarregado, sem fé, querendo desistir, Pai, eu creio que com a Tua palavra ele recebeu o renovo e sai daqui restaurado, sai daqui edificado, sai daqui transformado pelo poder da Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e é luzeiro para o nosso caminho. Vem, Senhor, comover de vida abundante para todos nós, e a Tua graça e a Tua paz nos basta, desde agora e para todos sempre. Amém e glória a Deus.